Queridos irmãos e irmãs em Cristo, amados filhos e filhas de Deus, espalhados por todos os continentes, dirijo-me a vocês com profunda preocupação e urgência paternal. Não posso mais permanecer em silêncio enquanto observo o caminho perigoso que nossa sociedade moderna está trilhando. O momento que vivemos exige uma comunicação direta e sincera, pois o que está em jogo não é apenas nosso bem-estar temporal, mas a própria saúde de nossas almas. Em minha primeira homilia como Sumo Pontífice, compartilhei minha preocupação com o rumo que nossa civilização está tomando. Hoje, enquanto celebramos este momento histórico de transição na Igreja, sinto-me compelido pelo Espírito Santo a alertá-los sobre 5 hábitos destrutivos que se infiltraram em nossas vidas cotidianas, corroendo silenciosamente nossa humanidade e afastando-nos do plano divino para nossas vidas. Não falo como alguém distante de suas realidades. Antes de ser chamado para servir como pastor universal, caminhei entre o povo de Deus no Peru e nos Estados Unidos. Vi de perto o sofrimento causado por estes hábitos modernos que, sob a aparência de progresso e liberdade, têm acorrentado tantos de nossos irmãos e irmãs a novos tipos de escravidão. O tempo para a mudança é agora. Não amanhã, não no próximo ano, mas hoje. O primeiro hábito que devemos abandonar imediatamente é o materialismo desenfreado que tem dominado nossas sociedades. Cuidado com todo tipo de ganância, adverte-nos Jesus. A vida de uma pessoa não consiste na abundância dos seus bens. Lucas 12:15. No entanto, quantos de nós medimos o sucesso pela quantidade de posses que acumulamos? Quantos sacrificam relacionamentos, saúde e até mesmo princípios morais no altar do consumismo? Materialismo, materialismo, materialismo. Este é o novo bezerro de ouro diante do qual muitos se prostram. Vemos isso nas filas intermináveis para adquirir o último modelo de smartphone, mesmo quando o anterior ainda funciona perfeitamente. Vemos nas casas abarrotadas de objetos que raramente usamos. Vemos no endividamento crônico que aflige tantas famílias, pressionadas a comprar o que não precisam com dinheiro, que não têm para impressionar pessoas que nem conhecem. Em minha terra natal, testemunhei comunidades inteiras devastadas pela exploração de recursos naturais para alimentar o apetite insaciável do consumismo global. No Peru, vi povos indígenas deslocados de suas terras ancestrais para dar lugar a projetos de extração que beneficiam principalmente corporações distantes. O custo humano e ambiental deste materialismo é incalculável e insustentável. Imaginem, por um momento, uma criança que nasce hoje em um dos bairros mais pobres de Lima ou Chicago. Que mundo estamos deixando para ela? Um planeta exausto pelos nossos excessos, uma sociedade onde seu valor será medido pelo que possui, não pelo que é? Quando esta criança olhar para nós no futuro e perguntar: o que vocês fizeram quando ainda havia tempo para mudar? Que resposta daremos? O materialismo não é apenas um problema econômico ou ambiental, é uma crise espiritual profunda. Como disse em minha primeira missa papal, perder a fé tem efeitos colaterais dramáticos, incluindo descobrir que o significado da vida é reduzido à acumulação de bens materiais. Quando reduzimos a vida humana a uma busca por posses, esvaziamos nossa existência de seu propósito mais elevado e perdemos de vista nossa verdadeira identidade como filhos amados de Deus. Confesso a vocês, com toda a humildade, que eu mesmo já fui tentado pelo apelo do materialismo. Como todos, já senti o desejo de possuir mais, de buscar segurança em bens materiais. Mas ao longo de minha jornada espiritual, aprendi que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que somos capazes de compartilhar, no amor,
que damos, na justiça que promovemos. Convoco cada um de vocês a fazer um exame de consciência sincero sobre seu relacionamento com os bens materiais. Pergunte-se: possuo coisas ou as coisas me possuem? Meus hábitos de consumo refletem meus valores mais profundos ou contradizem o que afirmo acreditar? Estou disposto a viver mais simplesmente para que outros possam simplesmente viver? A mudança começa em cada coração, em cada lar, em cada decisão de compra. Convido-os a adotar um estilo de vida mais simples e sustentável. Pratiquem o jejum de consumo, um dia por semana sem compras desnecessárias. Ensinem seus filhos que o valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas em quem ela é. Compartilhem seus recursos com aqueles que têm menos, não como caridade ocasional, mas como expressão de justiça e solidariedade. O materialismo é contrário ao espírito do Evangelho. Jesus nos ensina que é mais bem-aventurado dar do que receber. Atos 20, 35. Ele nos adverte que não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, 24. A tradição cristã sempre valorizou a simplicidade voluntária como caminho para a liberdade espiritual. São Francisco de Assis, ao abraçar a Senhora Pobreza, não estava rejeitando a bondade da criação, mas libertando-se da tirania das posses para encontrar alegria nas coisas que realmente importam. Como igreja, comprometemo-nos a liderar pelo exemplo. Já instruí todos os dicastérios do Vaticano a revisarem seus padrões de consumo e a implementarem práticas mais sustentáveis. Estamos ampliando nossos programas de assistência aos mais vulneráveis, especialmente aqueles afetados pelas consequências do consumismo global. E estamos desenvolvendo recursos para ajudar paróquias e dioceses a promoverem uma economia da suficiência em suas comunidades. O segundo hábito que devemos abandonar é a dependência digital que está fragmentando nossas mentes e corações. Tecnologia, tecnologia, tecnologia. Ela prometeu conectar-nos, mas muitas vezes nos isolou. Prometeu informação, mas frequentemente nos afogou em distração. Prometeu eficiência, mas roubou nosso tempo e atenção para o que realmente importa. Olhem ao redor, em qualquer espaço público, restaurantes onde famílias inteiras estão absortas em suas telas em vez de conversarem entre si. Parques onde pais estão ocupados demais com seus smartphones para notarem as conquistas de seus filhos. Igrejas onde fiéis verificam mensagens durante a celebração da Eucaristia. Não é este um sinal alarmante de que algo precioso está sendo perdido? Estudos científicos confirmam o que muitos já intuíam. O uso excessivo de tecnologia digital está afetando negativamente nossa capacidade de concentração, nossa saúde mental, nossos relacionamentos e até mesmo nossa espiritualidade. Crianças e jovens são particularmente vulneráveis, com taxas crescentes de ansiedade, depressão e solidão ligadas ao uso intensivo de redes sociais e dispositivos digitais. Como pastor, preocupa-me profundamente ver tantas pessoas, especialmente jovens, buscando validação através de curtidas e seguidores virtuais, medindo seu valor por métricas digitais em vez do amor incondicional de Deus. Preocupa-me ver a capacidade de contemplação e silêncio, tão essencial para a vida espiritual, sendo erodida pela constante estimulação digital. Confesso que eu mesmo sinto a tentação da distração digital. Quantas vezes peguei meu dispositivo para verificar uma informação importante e me encontrei, minutos depois, navegando sem rumo? Quantas vezes permiti que notificações interrompessem momentos de oração ou conversas significativas? Estamos todos aprendendo a navegar neste novo território e precisamos fazê-lo com sabedoria e intencionalidade. Não estou sugerindo que abandonemos a tecnologia.
Ela é uma ferramenta maravilhosa quando usada com propósito e moderação. A Igreja abraça os avanços tecnológicos que promovem a dignidade humana e o bem comum. Mas como nos ensina São Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6:12. Convido cada um de vocês a recuperar o controle sobre sua vida digital. Estabeleçam limites claros, horários sem telas, refeições sem dispositivos, domingos como dias de desintoxicação digital. Pratiquem a atenção plena em suas interações digitais, perguntando-se: esta atividade está me aproximando de Deus e dos outros, ou me isolando em uma bolha digital? Pais e mães, vocês têm uma responsabilidade especial de modelar e ensinar uso saudável da tecnologia. Seus filhos estão observando como vocês equilibram o mundo digital com o mundo real. Educadores, ajudem os jovens a desenvolverem pensamento crítico sobre mídia e tecnologia. Líderes religiosos, criem espaços de silêncio e contemplação onde as pessoas possam desconectar-se da tecnologia para reconectar-se com Deus. A Igreja Católica está comprometida em desenvolver uma espiritualidade digital que nos ajude a usar a tecnologia de maneira que honre nossa dignidade humana e vocação divina. Já iniciei um diálogo com líderes da indústria tecnológica para explorar como podemos criar produtos e plataformas que promovam, em vez de diminuir, nosso florescimento humano integral. O terceiro hábito que devemos urgentemente abandonar é a indiferença ambiental que está destruindo nossa casa comum. Clima, clima, clima. Não podemos mais fingir que não vemos os sinais. Ondas de calor sem precedentes, incêndios devastadores, inundações catastróficas, elevação do nível do mar. A criação está gemendo e devemos ouvir seu clamor. Como? Afirmei no recente seminário em Roma, dedicado aos problemas do meio ambiente. A crise climática não é uma questão política ou ideológica, mas uma realidade científica com profundas implicações morais. Aqueles que sofrem primeiro e mais intensamente são precisamente os mais pobres e vulneráveis, aqueles que menos contribuíram para o problema. Nas comunidades indígenas do Peru, vi em primeira mão como a degradação ambiental está ligada à injustiça social. Famílias que dependiam de rios agora poluídos por atividades extrativas. Agricultores cujas colheitas falham devido a padrões climáticos imprevisíveis. Comunidades inteiras forçadas a migrar quando suas terras se tornam inabitáveis. Estes não são problemas abstratos ou futuros, são realidades presentes que exigem ação imediata. O livro do Gênesis nos ensina que Deus colocou a humanidade no jardim para o cultivar e o guardar. Gênesis 2:15. Fomos chamados a ser administradores responsáveis da criação, não seus exploradores imprudentes. Quando destruímos ecossistemas, extinguimos espécies e desestabilizamos o clima, não estamos apenas cometendo um erro ecológico, mas um pecado moral, uma falha em honrar o Criador através do cuidado com sua criação. Reconheço humildemente que eu também tenho crescido em minha compreensão da urgência da crise ambiental. Como muitos, demorei a perceber a gravidade da situação e a necessidade de mudanças radicais em nosso modo de vida. Mas não podemos mais nos dar ao luxo da complacência ou da negação. O tempo para a ação decisiva é agora. Convido cada um de vocês a uma conversão ecológica, uma transformação profunda em sua relação com a criação. Examinem seus hábitos de consumo, transporte, alimentação e uso de energia. Perguntem-se: minhas escolhas diárias refletem cuidado com nossa casa comum,
Estou vivendo de maneira sustentável, considerando as necessidades das gerações futuras e dos mais vulneráveis hoje? A mudança começa em casa, reduzindo o desperdício, conservando água e energia, escolhendo produtos sustentáveis, apoiando agricultores locais. Mas também deve estender-se à esfera pública, advocando por políticas que protejam o meio ambiente, responsabilizando corporações por práticas prejudiciais, participando em iniciativas comunitárias de conservação e restauração. A Igreja está intensificando seus próprios esforços para enfrentar a crise climática. Estamos implementando o plano de ação Laudato Si em todas as instituições católicas, transformando propriedades da Igreja em modelos de sustentabilidade, desinvestindo de combustíveis fósseis e reinvestindo em energia limpa, e amplificando as vozes das comunidades mais afetadas pela degradação ambiental. Esta não é uma questão periférica para nossa fé, mas central para nosso testemunho cristão no mundo contemporâneo. Como nos lembra o Salmo 24, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Cuidar da criação é uma expressão de nosso amor a Deus e ao próximo. O quarto hábito que devemos abandonar urgentemente é o individualismo extremo que está corroendo o tecido de nossas comunidades. Individualismo, individualismo, individualismo. Esta ideologia que coloca o eu acima do nós tem se infiltrado em todos os aspectos de nossa sociedade, desde nossas estruturas econômicas até nossas relações mais íntimas. O que há para mim? Tornou-se a pergunta definidora de nossa época, substituindo o que posso fazer pelos outros. A cultura do descartável se estende não apenas às coisas, mas às pessoas. Idosos abandonados quando não são mais produtivos. Migrantes rejeitados quando buscam segurança. Crianças não nascidas eliminadas quando consideradas inconvenientes. Em minhas visitas pastorais como bispo nas Américas, testemunhei comunidades fragmentadas pelo individualismo, vizinhos que mal se conhecem, famílias isoladas em suas casas, pessoas solitárias em meio a multidões. Vi jovens lutando para encontrar sentido e pertencimento em uma cultura que lhes diz que a autorrealização é o valor supremo, mas falha em mostrar-lhes como suas vidas estão intrinsecamente conectadas às dos outros. Imaginem uma sociedade onde cada pessoa busca apenas seu próprio interesse, ignorando o bem comum. Tal sociedade não pode sustentar-se. Como nos lembra São Paulo, somos membros uns dos outros. Efésios 4:25. Nossa humanidade é fundamentalmente relacional. Fomos criados para a comunhão, não para o isolamento. Confesso que eu mesmo sinto a tentação do individualismo. É fácil preocupar-se apenas com meus próprios projetos, minha própria agenda, meu próprio conforto. Mas o Evangelho nos chama a todos para uma visão mais ampla, para uma vida centrada não em nós mesmos, mas em Deus e nos outros. Jesus nos ensina que quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Mateus 16:25. Este paradoxo está no coração da fé cristã. Encontramos nossa verdadeira identidade, em propósito não na autoafirmação, mas na autodoação, não acumulando, mas compartilhando, não dominando, mas servindo. Convido cada um de vocês a resistir à cultura do individualismo e redescobrir a beleza da solidariedade. Fortaleçam os laços familiares através de tempo de qualidade juntos, refeições compartilhadas, conversas significativas, oração em família. Envolvam-se em suas comunidades locais, conheçam seus vizinhos, voluntariem-se em organizações que servem aos necessitados, participem da vida cívica. A mudança começa com pequenos gestos de abertura aos outros.
Um sorriso para um estranho, uma visita a um vizinho idoso, um ouvido atento para alguém que está sofrendo. Estes atos aparentemente insignificantes são sementes de uma cultura de encontro que pode transformar nossas comunidades. Como igreja, estamos comprometidos em ser um sinal de contradição ao individualismo dominante. Estamos fortalecendo nossas comunidades de base, onde as pessoas podem experimentar pertencimento autêntico e apoio mútuo. Estamos ampliando nossos ministérios de acolhimento aos marginalizados, migrantes, refugiados, pessoas sem teto, aqueles que a sociedade frequentemente ignora. O quinto e último hábito que devemos abandonar é a superficialidade espiritual que está esvaziando nossas almas. Em um mundo de distrações constantes e gratificação instantânea, muitos perderam a capacidade de profundidade, de contemplação, de silêncio interior, de encontro genuíno com o transcendente. Superficialidade, superficialidade, superficialidade. Vemos isso na abordagem buffet à espiritualidade, onde pessoas selecionam práticas e crenças com base no que as faz sentir bem momentaneamente, sem compromisso com uma tradição ou comunidade. Vemos na redução da religião a uma lista de regras morais, ou pior ainda, a um instrumento para sucesso material ou político. Vemos na incapacidade crescente de enfrentar questões existenciais fundamentais. Quem somos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Em meus anos de ministério sacerdotal, encontrei inúmeras pessoas sedentas de algo mais profundo, cansadas do barulho incessante, da estimulação constante, da pressão para projetar uma imagem perfeita. Elas anseiam por autenticidade, por significado, por um encontro transformador com o Deus vivo. Santo Agostinho expressou esta verdade há séculos. Tu nos fizeste para ti, Senhor, e inquieto está nosso coração, enquanto não repousa em ti. Esta inquietação espiritual que muitos sentem hoje não é algo a ser suprimido com mais distrações ou medicado com paliativos temporários. É um chamado para despertar, para aprofundar, para retornar ao que é essencial. Confesso que eu mesmo luto contra a superficialidade espiritual. Em meio às demandas constantes do ministério, às preocupações administrativas, às crises que exigem atenção imediata, é fácil negligenciar o cultivo de minha própria relação com Deus. Mas sem essa fonte, logo me encontro espiritualmente esgotado, incapaz de oferecer aos outros a água viva que eles buscam. Jesus nos convida a uma espiritualidade de profundidade quando diz: quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. Mateus 6:6. Ele nos chama não a uma religiosidade de aparências, mas a um relacionamento íntimo e transformador com Deus que transborda em amor ao próximo. Convido cada um de vocês a resistir à superficialidade espiritual e cultivar práticas que nutram a vida interior. Dediquem tempo diariamente para a oração contemplativa, não apenas recitando palavras, mas escutando em silêncio a voz de Deus. Leiam as Escrituras lentamente e meditativamente, permitindo que a palavra divina penetre seu coração e transforme sua mente. Redescubram o poder dos sacramentos, especialmente a Eucaristia e a reconciliação, não como rituais vazios, mas como encontros transformadores com Cristo. Busquem direção espiritual para ajudá-los a discernir os movimentos do Espírito em sua vida. Pratiquem o exame de consciência diário, refletindo sobre onde encontraram Deus e onde resistiram à graça divina. A mudança começa com o reconhecimento honesto de nossa fome espiritual. Não podemos preencher o vazio em nossos corações com mais posses, mais entretenimento ou mais conquistas. Apenas o infinito pode satisfazer o desejo infinito que Deus colocou em nós.
Como igreja, estamos comprometidos em oferecer oportunidades para aprofundamento espiritual em um mundo de superficialidade. Estamos renovando nossas catequeses para enfatizar o encontro pessoal com Cristo, não apenas a transmissão de informações. Estamos promovendo retiros e experiências de oração contemplativa acessíveis a todos, não apenas a uma elite espiritual. Estes 5 hábitos: materialismo desenfreado, dependência digital, indiferença ambiental, individualismo extremo e superficialidade espiritual, estão interconectados, reforçando-se mutuamente em um ciclo destrutivo. Mas a boa notícia é que podemos quebrar este ciclo. Podemos escolher um caminho diferente, um caminho de liberdade, autenticidade e amor. Não subestimem o poder de suas escolhas diárias. Cada vez que resistem à tentação do consumismo, cada vez que desligam seus dispositivos para estar plenamente presentes com os outros, cada vez que fazem uma escolha que honra nossa casa comum, cada vez que priorizam relacionamentos sobre conveniência pessoal, cada vez que dedicam tempo para nutrir sua vida interior, vocês estão contribuindo para uma revolução silenciosa de amor e esperança. Sei que a mudança não é fácil. Hábitos profundamente enraizados não são quebrados da noite para o dia. Estruturas sociais e econômicas que incentivam comportamentos destrutivos não são transformadas instantaneamente. Mas não devemos subestimar o poder transformador da graça de Deus trabalhando através de nossas pequenas fidelidades diárias. Como escreveu São João da Cruz: no entardecer desta vida, seremos julgados pelo amor. Não pelo sucesso conforme definido pelos padrões do mundo, não pelas posses acumuladas, não pela popularidade ou status, mas pela qualidade de nosso amor, por Deus, pelo próximo, pela criação, por nós mesmos. Meus amados irmãos e irmãs, como seu pastor, comprometo-me a liderar não apenas com palavras, mas com exemplo. Já iniciei uma revisão completa de todas as práticas do Vaticano para garantir que estejam alinhadas com os valores que proclamamos: simplicidade, sustentabilidade, solidariedade, espiritualidade autêntica. Estou pessoalmente comprometido com um estilo de vida mais simples, reduzindo o consumo desnecessário e o desperdício. Estou limitando meu uso de tecnologia digital para garantir que ela sirva à missão, não a distraia. Estou implementando práticas sustentáveis em todas as propriedades e operações da Santa Sé. Estou priorizando o encontro direto com pessoas de todas as condições sociais, especialmente os marginalizados, e estou dedicando as primeiras horas de cada dia à oração contemplativa, para que minhas palavras e ações fluam de uma união profunda com Cristo. Além disso, estou convocando um sínodo extraordinário sobre humanidade integral na era digital para 2026, reunindo líderes religiosos, cientistas, tecnólogos, educadores e jovens para discernir caminhos para um futuro mais humano e sustentável. Estou estabelecendo um fundo Laudato Si para apoiar iniciativas de base que promovam sustentabilidade ambiental e justiça social, especialmente em comunidades marginalizadas. E estou lançando uma iniciativa global de formação espiritual para oferecer recursos acessíveis para aprofundamento espiritual em diversas línguas e contextos culturais. Mas a mudança mais importante deve acontecer não no Vaticano, mas em cada coração, cada lar, cada comunidade local. É por isso que peço a cada diocese, paróquia, escola católica, universidade, hospital e organização religiosa que desenvolva um plano concreto para abordar estes 5 hábitos destrutivos em seu contexto específico. Mesmo em meio aos desafios que enfrentamos, mantenho uma esperança inabalável.
Não uma esperança ingênua que ignora a gravidade de nossa situação, mas uma esperança teológica enraizada na certeza de que Deus continua trabalhando na história humana, convidando-nos a participar na obra de redenção e renovação. Como nos lembra o profeta Isaías: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebereis? Isaías 43, 18, 19. Deus está fazendo algo novo em nosso tempo, convidando-nos a redescobrir o que significa ser verdadeiramente humano em um mundo cada vez mais desumanizante. A história nos ensina que as maiores transformações frequentemente começam com pequenos grupos de pessoas comprometidas que vivem de acordo com uma visão diferente. Os primeiros cristãos transformaram o Império Romano não através de poder político, mas através do testemunho radical de amor e comunidade. Os grandes reformadores e santos, ao longo da história da Igreja, provocaram renovação não através de decretos, mas através de conversão pessoal e exemplo inspirador. Hoje, convido vocês a se juntarem a mim em uma nova revolução do amor. Uma revolução que começa não nas ruas ou nos palácios do poder, mas nos corações humanos. Uma revolução cujas armas não são violência e coerção, mas gentileza, compaixão e verdade vivida com coragem. Rezem comigo, irmãos e irmãs, para que sejamos fiéis a este chamado. Rezem para que tenhamos a coragem de abandonar hábitos destrutivos e abraçar um modo de vida mais humano e divino. Rezem para que a Igreja seja um farol de esperança em um mundo que tanto precisa de luz. E permitam-me pedir humildemente: rezem por mim, para que eu seja um pastor segundo o coração de Cristo, corajoso em proclamar a verdade, compassivo em acolher os feridos, fiel em liderar pelo exemplo. Que Maria, Mãe da Igreja, nos ensine a dizer sim ao plano de Deus, mesmo quando isso exige mudança e sacrifício. Que São José, modelo de humildade e trabalho honesto, nos inspire a viver com simplicidade e integridade. E que todos os santos que nos precederam intercedam por nós enquanto buscamos ser fiéis discípulos de Cristo em nosso tempo. Amados filhos e filhas de Deus, ao concluirmos nossa reflexão sobre estes 5 hábitos destrutivos, quero dirigir-me a vocês com uma mensagem de esperança e possibilidade. Pois embora os desafios que enfrentamos sejam graves, o poder transformador do Evangelho é maior. Embora nossos hábitos possam estar profundamente enraizados, a graça de Deus é mais profunda ainda. Lembrem-se das palavras de São Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Esta não é uma afirmação de autossuficiência, mas de confiança humilde no poder de Deus, trabalhando através de nossa fraqueza. Não estamos sozinhos nesta jornada de conversão. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós, capacitando-nos para uma vida nova. Ao longo da história, sempre que a Igreja e a sociedade enfrentaram crises profundas, Deus suscitou santos, homens e mulheres comuns que responderam com extraordinária fidelidade ao chamado do Evangelho. Penso em São Bento, que em meio ao colapso do Império Romano estabeleceu comunidades de oração e trabalho que preservaram não apenas a fé, mas também a cultura e o conhecimento. Penso em São Francisco de Assis, que diante do materialismo crescente de sua época, abraçou a pobreza radical e redescobriu a beleza da criação como reflexo do Criador. Penso em Santa Teresa de Calcutá, que em um mundo de indiferença viu Cristo nos mais pobres dos pobres e nos ensinou que o amor se expressa em atos concretos de serviço. Hoje, Deus está chamando cada um de vocês a ser santo,
Não em algum futuro distante ou de maneira abstrata, mas aqui e agora, nas circunstâncias concretas de suas vidas. A santidade não é reservada para uma elite espiritual ou para aqueles em estados de vida particulares. É a vocação universal de todos os batizados, pais e mães de família, estudantes e professores, trabalhadores e empresários, artistas e cientistas, jovens e idosos. Nos últimos meses, tive o privilégio de encontrar pessoas comuns vivendo esta santidade cotidiana. Famílias que escolheram simplicidade voluntária para poder compartilhar mais generosamente. Jovens que limitam conscientemente seu tempo online para cultivar relacionamentos presenciais significativos. Comunidades que implementam práticas sustentáveis, mesmo quando isso exige sacrifício. Idosos que oferecem sua sabedoria e tempo em serviço aos outros. Pessoas de todas as idades que dedicam tempo diário à oração e contemplação em meio a vidas ocupadas. Estas pessoas não são perfeitas, nem pretendem ser. Elas lutam, falham, começam de novo. Mas em sua fidelidade imperfeita, estão permitindo que Deus transforme não apenas suas próprias vidas, mas também o mundo ao seu redor. São como fermento na massa, aparentemente pequenos e insignificantes, mas capazes de transformar tudo com que entram em contato. Você pode ser esse fermento. Em sua família, em seu local de trabalho, em sua comunidade. Não subestime o poder de seu exemplo. Quando você escolhe viver diferentemente, priorizando relacionamentos sobre posses, presença sobre produtividade, sustentabilidade sobre conveniência, comunidade sobre individualismo, profundidade sobre superficialidade, você está oferecendo aos outros uma visão alternativa do que significa ser humano. Permita-me agora falar diretamente a diferentes grupos dentro de nossa família eclesial e humana. Aos jovens, digo, vocês não são apenas o futuro da igreja e da sociedade. Vocês são o presente, sua insatisfação com o status quo, sua sensibilidade à injustiça, sua intuição de que deve haver algo mais do que o consumismo e o sucesso material. Tudo isso é o Espírito Santo falando em seus corações. Não silenciem essa voz. Não se conformem com os padrões deste mundo. Ousem sonhar com um mundo diferente e, mais importante, ousem viver diferentemente agora. Suas escolhas de hoje estão moldando não apenas seu futuro, mas o futuro de nosso planeta e sociedade. Aos pais e educadores digo, vocês têm a sagrada responsabilidade de formar a próxima geração. Em um mundo que bombardeia crianças e jovens com mensagens de consumismo, individualismo e superficialidade, vocês são chamados a oferecer uma contranarrativa, a mostrar pelo exemplo e pelo ensino que a verdadeira felicidade vem não de ter mais, mas de amar mais. Não de status ou sucesso, mas de serviço e solidariedade. Criem lares e escolas, onde os valores do Evangelho sejam vividos concretamente, onde crianças aprendam a apreciar a simplicidade, a cultivar relacionamentos autênticos, a cuidar da criação, a desenvolver uma rica vida interior. Aos líderes empresariais e econômicos digo, vocês têm um papel crucial na construção de uma economia que sirva à pessoa humana, não o contrário. Questionem modelos de negócios baseados no consumismo desenfreado, na obsolescência planejada, na exploração de trabalhadores ou no dano ambiental. Explorem modelos alternativos que promovam bem-estar integral, sustentabilidade e inclusão. Lembrem-se que o sucesso nos negócios, embora importante, não é o valor supremo. Como Jesus nos adverte, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Marcos 8,36. Aos líderes políticos e cívicos, digo, vocês são chamados a promover o bem comum, não interesses particulares ou partidários.
tenham a coragem de implementar políticas que protejam os mais vulneráveis, promovam justiça social e ambiental e fortaleçam o tecido comunitário de nossas sociedades. Resistam à tentação de oferecer soluções simplistas para problemas complexos ou de explorar medos e divisões para ganho político. Nosso mundo precisa de estadistas, não apenas de políticos, líderes com visão de longo prazo e compromisso com o bem de todos, incluindo as gerações futuras. Aos líderes religiosos de todas as tradições, digo, unamos nossas vozes e esforços para promover uma visão de humanidade que transcenda o materialismo e o individualismo de nossa época. Apesar de nossas diferenças teológicas, compartilhamos muitos valores fundamentais: a sacralidade da vida humana, a importância da família e comunidade, o chamado à compaixão e justiça, o valor da contemplação e vida interior. Trabalhando juntos, podemos oferecer uma alternativa convincente à cultura dominante do descartável. Aos artistas, escritores e criadores de cultura digo: vocês têm o dom e a responsabilidade de moldar o imaginário social, as histórias, imagens e símbolos através dos quais entendemos a nós mesmos e nosso lugar no mundo. Usem esse dom para elevar, não degradar, para unir, não dividir, para inspirar, não apenas entreter. Criem obras que despertem as pessoas para a beleza, a verdade e a bondade, que provoquem reflexão sobre as grandes questões da existência humana, que ampliem nossa capacidade de empatia e compreensão. Aos cientistas e tecnólogos digo, seu trabalho é essencial para enfrentar muitos dos desafios que mencionei. Precisamos de sua criatividade e expertise para desenvolver soluções sustentáveis para a crise climática, tecnologias que promovam conexão humana autêntica em vez de isolamento, inovações que sirvam às necessidades reais das pessoas, especialmente as mais vulneráveis. Mas a ciência e a tecnologia sozinhas não são suficientes. Precisam ser guiadas por valores éticos e uma visão integral da pessoa humana. E a todos os fiéis católicos digo: vivam sua fé com integridade e alegria. Que não haja divisão entre o que professamos no domingo e como vivemos de segunda a sábado. Sejam sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. Não através de palavras vazias ou moralismo julgador, mas através do testemunho silencioso de vidas transformadas pelo amor de Cristo. Lembrem-se que a maior evangelização acontece não através de programas elaborados, mas através do contágio do amor autêntico. Ao concluir, quero compartilhar uma visão que tem sustentado minha esperança mesmo nos momentos mais desafiadores. Vejo surgindo, em muitos lugares inesperados, o que chamo de civilização do amor. Comunidades de pessoas vivendo de acordo com a lógica do dom e da gratuidade, em vez da lógica do mercado e do lucro. Cultivando relações de reciprocidade e cuidado mútuo, em vez de competição e dominação. Honrando a dignidade de cada pessoa, especialmente os mais vulneráveis. Vivendo em harmonia com a criação, em vez de explorá-la. Nutrindo uma rica vida interior que transborda em serviço generoso. Estas comunidades não são utopias perfeitas, mas sinais imperfeitos do reino de Deus, já presente entre nós. São como pequenas sementes que, com o tempo e cuidado, podem crescer em árvores frondosas, onde muitos encontrarão abrigo e sustento. Você é chamado a ser parte desta civilização do amor, a plantá-la onde quer que esteja, a cultivá-la, através de suas escolhas diárias, a convidar outros para participar dela através de seu exemplo. Não será fácil. Enfrentaremos resistência do mundo exterior, certamente, mas também de dentro de nós mesmos, de nossos próprios hábitos arraigados e apegos desordenados. Haverá momentos de desânimo e fracasso, mas lembrem-se, o Senhor ressuscitado
Caminha conosco, assim como caminhou com os discípulos na estrada de Emaús. Ele abre nossos olhos para reconhecê-lo no partir do pão, nas Escrituras e uns nos outros. Rezemos juntos para termos a coragem de abandonar os hábitos que nos escravizam e abraçar a liberdade dos filhos de Deus. Senhor Jesus Cristo, Tu que vieste para que tenhamos vida em abundância, liberta-nos das cadeias do materialismo que nos fazem confundir ter com ser. Liberta-nos da dependência digital que nos rouba a presença e a paz. Liberta-nos da indiferença ambiental que destrói nossa casa comum. Liberta-nos do individualismo que nos isola uns dos outros e de Ti. Liberta-nos da superficialidade que nos impede de encontrar sentido e propósito. Dá-nos a graça de viver com simplicidade e generosidade, de usar a tecnologia com sabedoria e intencionalidade, de cuidar da criação com reverência e responsabilidade, de construir comunidades de solidariedade e pertencimento, de cultivar uma vida interior profunda enraizada em Teu amor. Que Maria, nossa mãe, que guardava todas as coisas em seu coração, nos ensine a viver com atenção plena e gratidão. Que todos os santos que encontraram liberdade na fidelidade ao Evangelho intercedam por nós em nossa jornada. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça para sempre. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, o tempo para a mudança é agora. Não esperem até amanhã para começar a viver de maneira mais autêntica, mais humana, mais divina. Como nos lembra São Paulo, eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 2. Comecem hoje, comecem onde estão, comecem com um pequeno passo e lembrem-se, vocês não caminham sozinhos. Toda a comunhão dos santos caminha com vocês, a igreja caminha com vocês, e eu, seu pastor, caminho com vocês, rezando para que todos juntos possamos ser fiéis à nossa vocação de ser sal da terra e luz do mundo. Que Deus abençoe vocês, suas famílias e comunidades. E, por favor, não se esqueçam de rezar por mim.